Tá tudo tranquilo aí para vocês? Tá tudo tranquilo? O material está sendo compartilhado, tá tudo ok, não é? Então vamos tentar trabalhar. Boa noite, Luiz Diego. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, desculpem, coisa de velho, mas eu não sou mais velho. Simbora, povo! Bom, seguinte, nossa aula de processo civil 2, né? Tem que começar a gravar, já tinha esquecido de ativar essa função daqui do Blackboard. Ó, para isso, ó, ia deixar vocês sem a aula gravada. Nossa aula agora de processo civil 2, recursos, estamos na teoria geral dos recursos. Ok. Bom, tá? Daqui a pouco eu tenho umas notícias para vocês quando eu encerrar aqui a transmissão pelo YouTube. E nós estamos aqui, essa aula, para a galera da Rede UniFTC, mas transmitindo ao vivo também pelo Instagram. Que YouTube, o quê, rapaz? Tá ficando maluco, seu Zé? Pelo Instagram aqui, para nossa turma linda. Vamos lá. Beijão enorme para todo mundo, galera do Insta. Minha turma maravilhosa da Bahia inteira, que eu tanto amo. A gente tava dia 20 nossa prova, Luiz. Dia 20. Parece que vão ter 53 questões na prova, um negócio desses assim. Vou botar todo o meu acervo para vocês, só pra gente poder bagunçar a zorra toda aí. Não, brincadeira. Então, a gente estava fazendo um paralelo na aula passada, né, entre desistência do processo, desistência do recurso, desistência do processo e desistência do recurso. E a gente estava vendo o quê? Valeu! Beleza, eu fico feliz de ouvir isso aí. Eu encontro um monte de gente aí, tudo apaixonada, todo mundo namorando o direito penal, o processo penal, mas na verdade termina todo mundo se casando com o processo civil, como diz meu coordenador querido Mário Cleone. Bom, enfim, vamos lá. E aí a gente estava fazendo um... Você não está apaixonada? Graças a Deus. Muito bem, Luiz, muito bem. Nathalie, no mínimo, vai dizer que não está apaixonada, ela ama o crime, né? Tá joia, eu imagino. Já imagino, é bem por aí. Mas é por aí, vamos embora. Minha função é deixar vocês apaixonadinhos, enamorados pelo processo civil. Essa é minha missão na vida. Pois é. Então vamos lá, a gente fazia um paralelo entre desistência do processo e desistência do recurso. E aí a gente estava vendo umas coisas. Você pode, de acordo com o artigo 485, inciso 8 do CPC, quando você pede a desistência do processo, ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito. Ok? Desistência do processo, extinção do processo sem a resolução do mérito. Quando você pede a desistência do recurso, isso pode ou não implicar no julgamento do mérito. Depende da situação. Então, desistência do processo, extinção do processo sem resolução do mérito. Mas quando você pede a desistência do recurso, pode ou não extinguir o processo pode implicar na extinção do processo com ou sem resolução do mérito. Pode implicar também na extinção do processo, como no caso de uma desistência do agravo de instrumento. Então, se for o caso de uma desistência de um agravo de instrumento, você vai extinguir o processo. Mas por que eu boto essa observação da desistência do agravo de instrumento gerar a desistência do processo? Vamos lá, quando você tem um agravo de instrumento, via de regra, esse recurso é utilizado contra decisões interlocutórias de um processo que ele está tramitando. Aí por que pode ser que implique na desistência do recurso? Do processo. Vamos supor que você tem... na desistência não, na extinção do processo. Por que pode implicar na extinção do processo? Você tem lá uma ação que ela está tramitando, beleza, perdeu, você teve uma decisão interlocutória que lhe foi desfavorável, e assim, por exemplo, essa decisão implicaria na extinção do processo, e você agravou dessa decisão. Você interpôs o agravo de instrumento para que ele pudesse subir para o tribunal e para que esse agravo fosse julgado, e o provimento desse agravo gerasse a continuidade do processo.
e aí de repente você foi lá e pediu desistência do agravo de instrumento. Quando você desistiu do agravo de instrumento, automaticamente você extinguiu o processo. Então tem essa situação. Uma outra situação, me engasguei, que coisa chata. Uma outra situação se refere ao agravo interno. É uma das modalidades de agravo, quase. É praticamente a mesma coisa. Vou explicar de forma mais clara com o agravo interno. O agravo interno e o agravo de instrumento praticamente a mesma coisa. A questão é o agravo interno, ele é utilizado contra as decisões do relator. E quais são essas decisões do relator? A gente já viu nas aulas anteriores que o relator é quem faz a análise do juízo de admissibilidade recursal. Galera do Insta, o som está chegando bom aí para vocês? E aqui no Blackboard, está chegando aqui para a rede UniFTC? Está chegando tranquilo? O som está tranquilo? Tá? Beleza. E aí no Insta? Oi, Amanda! Que bom te ver. Tá chegando bom som aí? Beleza, vamos embora. O que é que acontece? Uma das funções do relator é justamente julgar, fazer o juízo de admissibilidade recursal. E esse juízo de admissibilidade vai dizer se o processo, se o recurso vai tramitar ou não. Mas, via de regra, pode acontecer de, por exemplo, a parte ter se equivocado no cálculo das custas, e aí o relator foi lá e disse, olha só, gente, faz o seguinte, complemente essas custas. Aliás, complementação não. Conserte essa besteira que você fez e recolha as custas de forma correta, porque hoje o juízo de admissibilidade recursal não admite mais, de acordo com a dinâmica da norma processual, que o relator simplesmente determine a extinção do processo, do recurso pela deserção, a deserção do recurso, que ele determina a deserção do recurso. Não, o agravo retido não existe mais, Pacheco. O agravo retido eu te explico como é que ele era daqui a pouco. Daqui a pouco a gente entra nele. E aí o que é que ocorre? Valeu, Amanda. E aí o que é que ocorre? Quero que está falando? Certo. O juízo de admissibilidade. Então, feito o juízo de admissibilidade recursal, ele verificou que as custas, o pagamento das custas recursais não estavam corretos, né? O preparo não estava correto, e ele foi lá e disse, diga ao recorrente que complemente, que conserte essa besteira, faça complementação não, que não é admitida, mas que ele faça o pagamento, o recolhimento correto das custas recursais. E aí nessa história, o recorrente foi lá e não fez. Ou ele entendeu que já estava ok, foi lá e tentou justificar, dizendo, não, está tudo ok, está tudo beleza, está tudo tranquilo. E aí, de repente, pimba, recurso deserto. O juízo do segundo grau foi lá e determinou a deserção do recurso. Acabou o recurso. Acabou-se a apelação. Contra essa decisão do relator, a gente verificou nas primeiras aulas da gente, aqui na rede, que cabe o quê? Um agravo interno. É o mesmo agravo de instrumento. Até a instrumentalização é a mesma. Só que recebe o nome de agravo interno, porque é contra uma decisão do relator. Ok? A mesma estrutura, a mesma coisinha, a mesma dinâmica, tudo. E aí, o que difere muito, viu, do antigo agravo retido, viu, Pacheco? A gente faz um paralelo já sobre isso. E aí, diante dessa situação, o agravo retido, o agravo interno vai ser julgado, vai ser processado e julgado lá, juntamente com a apelação. Aliás, ele vai ser julgado antes. Vocês se lembram que a gente falou que quando tivesse um agravo e uma apelação e um outro recurso qualquer que fosse versando sobre a admissibilidade daquele recurso, primeiro seria julgado o agravo para depois ser julgado aquele recurso? Pronto, a mesma dinâmica vai acontecer diante da apelação e do agravo interno. Então, primeiro vai haver o julgamento daquele agravo interno. Se aquele agravo interno for provido, aí a turma se detém agora ao julgamento da apelação. Se não for provido, morre tudo. Porque não adianta, o agravo já morreu, então morreu tudo. E aí se você, de repente, você interpõe o agravo interno, e aí você pede desistência dele, automaticamente você matou seu recurso de apelação. Por isso que eu coloco essa observação que sim, que a desistência do agravo pode implicar na extinção do processo, ok? Desistência do processo.
o processo, a decisão, né, precisa ser homologada. A decisão não, aquela desistência do processo precisa ser homologada pelo juízo de primeiro grau. Já no caso de desistência do recurso, não. O artigo 998 do CPC diz que dispensa a homologação. É um ato seu, é uma vontade sua, recorrer ou não. Então, quando você decide não recorrer, quando você decide não recorrer, ou melhor, quando você decide recorrer, você está praticando uma vontade sua. Se você desistiu, você desistiu. Então, independe da homologação. Já em se tratando da desistência do processo, se você requer a desistência do processo, depois da citação, quando o réu já citado, já contestou e tudo mais, você precisa da anuência do réu. Já em relação ao recurso, não. Se você desistir do recurso, o recorrido, pouco importa a opinião dele, não se tem o que discutir em relação ao recorrido, ok? Quando é em relação ao processo, você precisa de poderes especiais para desistir do processo. Os poderes especiais estão na segunda parte da cabeça do artigo 105 do CPC. Então você dá uma lida no... Cabeça? Tá ficando maluco, Rosenberg? Espera aí. Vamos ver. Isso. Segunda parte da cabeça do artigo 105 do CPC. Oi, Nathalie. Fala comigo, bebê. Assim, só para concluir. E quando se trata de desistência do recurso também, você tem que ter poderes especiais para isso. Então era esse o paralelo que eu queria fazer entre desistência do processo e desistência do recurso. Para quem está chegando agora, vamos embora? Diga aí, bebê. Posso. Certo. Qual é o assunto da prova? O assunto da prova vai ser tudo que a gente estudar, inclusive o Pai Nosso e a Ave Maria também, viu? Podem rezar, que o bagulho vai ser pesado. Boa noite, Clovinho, como é que você tá? Ô, bebê, fica assim não, papai, não fica não, que tá tudo certinho. Vai ser tranquila a nossa prova. Vamos lá. Pronunciamentos judiciais. Vamos falar um pouquinho sobre os pronunciamentos judiciais. Tá bom? Vamos seguir esse fluxograma do material da gente. É uma pena que pro Insta não dá para transmitir esse fluxograma, mas vai aí. Vamos embora, vamos acompanhando a situação. Sim, sem o consentimento do réu, não. Implica na necessidade do consentimento do réu para desistência. Implica. Aí agora, vamos chamar a atenção para uma coisa. Presta atenção. Vejam só. Quando a gente estuda o procedimento comum, que a gente se depara com petição inicial e resposta do réu, a gente está acostumado a imaginar, não, é a contestação, né? A resposta do réu é a contestação. Não, bebê. Não, de maneira nenhuma. Não é só a contestação. A contestação é somente mais uma das modalidades de resposta do réu. Nós temos também, por exemplo, a reconvenção. Inclusive temos o silêncio, que é uma forma de responder. Inclusive temos o reconhecimento jurídico do pedido, que é uma forma de responder. Temos um monte de respostas que o réu pode dar. Não é só o embate através da contestação. Então, vamos lá, isso. Certo, parece que é isso mesmo. Aí o que é que acontece? Temos isso. Então, se a gente tem, por exemplo, na contestação uma reconvenção, observe que a reconvenção ela funciona como a petição inicial direcionada ao autor do processo. Então é uma maneira que o réu tem de reivindicar contra o autor aqueles pleitos que que ele considera que lhes são devidos. E aí, se o autor do processo vai e pede desistência da inicial, pede desistência do processo, e o réu concorda com a desistência do processo, mas possui uma reconvenção dentro daqueles autos, não significa dizer que ele pediu desistência da reconvenção. A reconvenção é uma peça autônoma que vai tramitar.
Então a desistência do autor não implica na desistência do réu em relação à reconvenção. Decorem isso, gravem isso com vocês, beleza? Estão ligados? Cola em mim, bebê. Então vamos lá, pronunciamentos judiciais. Nós temos entre os pronunciamentos judiciais que a norma processual nos diz o seguinte, olha, despachos são irrecorríveis. Isso está lá no CPC, isso está na doutrina majoritária, está em todo canto. Eu só conheço 2 malucos até agora que dizem que os despachos podem ser impugnados através de um recurso. Um deles é o pedido Donizete, o outro é o papai aqui. Eu entendo ser cabível o embargo de declaração, por exemplo, para impugnar um despacho que tenha sido mal colocado. Eu entendo isso aí. Perfeitamente, que seja plenamente possível a possibilidade da oposição de embargos de declaração para que você impugne um despacho. Eu entendo que sim, que seja plenamente possível. Mas a doutrina dominante e a própria norma processual diz que os despachos são irrecorríveis. Mas o despacho ele pode conter uma obscuridade ou uma contradição muito grande que possa ser sanável através dos embargos de declaração. Aí ó, temos 3 malucos, Guilherme da Silva Rios, também já fez embargos de declaração para sanar erros de despacho? Exatamente. Opa, surgiu uma mensagem aqui na frente da sua. Deixa eu fechar esse troço aqui. Eu odeio essas mensagenzinhas que aparecem aqui no canto do Windows. Oi, Juliane, certo, podem ser impugnados? Sim, os embargos... veja só. A norma processual vigente, ela determina o seguinte, de acordo com o princípio da cooperação dos sujeitos do processo, não é mais admissível que o juízo simplesmente decida algum pleito, valeu papapopó do asfalto, que o juízo decida algum pleito, algum pedido, alguma coisa, somente com base nas alegações de uma parte. Não é mais possível isso. Se faz necessário que o juízo intime a outra parte para que ela possa se manifestar. Então, no caso, quando alguém opõe os embargos de declaração a respeito de alguma decisão qualquer proferida dentro dos autos, se faz necessário que haja a intimação da outra parte para que a outra parte possa se manifestar sobre aquele pedido que está sendo requerido. Certo? Agora, é sempre impossível fazer isso? Não. Nós temos situações em que ao magistrado cabe a decisão inaudita altera pares, ou seja, sem a ouvida da outra parte. Por exemplo, no caso de decisões interlocutórias das tutelas provisórias requeridas, aí se faz necessário que o magistrado aprecie. E ele decida, ao invés de ouvir a outra parte, ele decida liminarmente, não é? A decisão dele é que é liminar. O pessoal fala, vou pedir uma liminar, você não pede liminar. Você faz o seu pedido, ele é quem vai decidir liminarmente ou não, após a justificação prévia, ok? Ou após ouvir a outra parte. Mas voltando, dos pronunciamentos judiciais, primeiro a gente tem os despachos que é a doutrina majoritária e a jurisprudência não, e a norma processual dizem que são irrecorríveis. Opiniões contrárias. Eu pedi Donizete, Guilherme Rios e Rosenberg Alencar. Pode ser recorrido através de embargos de declaração. E aí a gente tem as demais decisões. E a gente tem as decisões do juízo singular. Quais são essas decisões do juízo singular? Se lembrem, quando eu falo em juízo singular, estou falando do juízo de primeira instância, do juízo sentenciante, do juízo que aprecia o processo, daquele juízo que faz parte de todo o processo de conhecimento. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, todo processo possui uma fase cognitiva. Não é que a gente fala errado quando a gente diz processo de conhecimento, mas é porque, na realidade, a gente quer dizer processo pelo procedimento, processo de conhecimento no procedimento comum, fase de conhecimento no procedimento comum, que é aquela fase cognitiva em que vai desde a petição inicial até a sentença. É a fase em que você está discutindo real e verdadeiramente o mérito daquela situação. Então nós temos isso aí, ok? Um amigão meu aqui, do meu coração, acabou de entrar. Um irmão para mim. Enfim, sim, beijo. Enfim, o que é que nós temos nessa questão? Processo de conhecimento,
tramita, é aquele que a gente fala somente para poder se referir àquele processo que está tramitando dentro da primeira fase processual, que é a fase cognitiva do feito, que é a fase em que o magistrado está apreciando todos os requerimentos do autor, do réu, todas as provas que serão produzidas, tudo o que será de fato realizado na primeira instância. Então, das decisões judiciais, nós temos as decisões do juízo singular. E como é que funciona essas decisões do juízo singular? Nós temos entre elas as decisões interlocutórias. Certo, Rosenberg? Que danados são essas decisões interlocutórias? São aquelas decisões que não colocarão fim à fase cognitiva, que não colocarão fim ao processo. Tá bom. E o magistrado pode tomar decisões que não colocarão fim ao processo? Sim. São justamente aquelas decisões, por exemplo, de tutelas provisórias, de tutela antecipada, de uma cautelar requerida dentro dos autos de um processo. Então são decisões tomadas no curso da demanda, desde o seu início até antes da sentença. Porque a sentença ela significa a tutela definitiva, ela significa a decisão que vai apreciar e analisar o mérito. Então uma tutela provisória, uma decisão interlocutória, ela não vai adentrar profundamente dentro do mérito da questão, dentro do mérito da causa. Ela vai fazer uma análise superficial, ela vai navegar, ela vai boiar dentro do processo ao invés de mergulhar profundamente no conhecimento daquela causa, ok? E aí quando do CPC que ela vai ser impugnável através do agravo de instrumento, ok? Já outra decisão sim, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. 356, deixa eu ver se é o 356 mesmo, deixa eu ver. Às vezes Tico e Teco aqui dão tilt. Artigo 356 do CPC, 354 e 356. Os dois falam a mesma coisa. Julgamento conforme o estado do processo, artigo 354, ele diz o seguinte: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Ok, beleza, ok, entendido. Parágrafo único. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. O artigo 356 ele já diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles mostrassem controvérsia, estiver em condições de imediato julgamento. Por aí vem um rol de várias questões. E o parágrafo 5º ele diz: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Então vamos. Quando você tem, por exemplo, um julgamento parcial e antecipado do mérito da questão, você está tendo aquela situação proferida em sede de em sede de decisão interlocutória. Quando o magistrado profere uma sentença parcial e antecipada de mérito, ele não está apreciando todo o mérito da causa, mas sim uma parcela dele. E quando ele faz essa análise parcial do mérito da causa, essa decisão é proferida em sede de decisão interlocutória. É uma sentença proferida numa decisão interlocutória. Mas mesmo sendo sentença, mas por ser em decisão interlocutória, ela não será impugnável por apelação, e sim por agravo de instrumento, na conformidade do que dizem os artigos 354 e 356 do CPC. Anotaram, bebês? Ô, Pacheco, veja só uma coisa. A norma processual diz que os despachos são irrecorríveis. E neles estão incluídos exatamente esses despachos de mero expediente. São os despachos mesmo. Mas o que. Não, estou respondendo a Pacheco agora, Nathalie, que ele está perguntando qual é o recurso cabível contra os despachos de mero expediente. E eu estou dizendo a ele o seguinte, que os despachos são irrecorríveis segundo a doutrina majoritária, segundo a jurisprudência, segundo a norma processual. Mas que eu entendo, Donizete e Guilherme também entendem, que podem ser impugnáveis através de embargos de declaração. É uma tese a se discutir e a ser
possivelmente reformulada, a ser possivelmente levada adiante para que haja a impugnação dos despachos. Beleza? Via de regra, a gente se utiliza de um instrumento chamado reconsideração, pedido de reconsideração em relação aos despachos. Reconsidere, excelência, reconsidere, excelência, reconsidere, excelência, mas isso não significa dizer que ele irá reconsiderar. Calma, Pacheco. Calma. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos ver se a gente consegue mudar esse quadro? Então vamos lá. Decisões interlocutórias. A gente vê decisões do juízo singular, a gente tem as decisões interlocutórias, serão impugnáveis por agravo de instrumento. Beleza? Outro tipo de decisão do juízo singular é a apelação. A apelação está a partir do artigo 1009 do CPC e ela serve justamente para impugnar aquela decisão judicial, que é a sentença. Da sentença cabe apelação, da sentença cabe apelação, salvo quando você estiver diante de uma sentença que julgar parcial e antecipadamente o mérito. Aí nessa situação você vai ter o agravo de instrumento como recurso para aquilo dali. Ok? Outra decisão, outro tipo de decisão que a gente tem do juízo singular, que ela é recorrida, é decisão contra a tutela provisória de urgência nos juizados especiais federais, e nos juizados especiais da Fazenda Pública. Então você também se utiliza do agravo e não da apelação. Beleza? Das decisões do juízo singular, nós vimos as decisões interlocutórias e os recursos cabíveis. Agravo de instrumento, apelação e agravo. Ok? Agravo contra as decisões do juizado sob tutela provisória de urgência nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública. Mas temos também as sentenças. E a sentença, o recurso padrão que a gente tem é a apelação. A apelação, a gente deve se lembrar que na lei, por exemplo, 9099 de 95, que é a lei dos juizados especiais, ela não está prevista. Na norma dos juizados especiais, o que está previsto é um recurso chamado de recurso inominado. Mas é a mesma apelação. Eu não sei nem por que o legislador fez isso. Eu acho que para tentar travar a interposição de vários recursos que existiam, muitos mesmo na época do CPC de 73, e que Didier deu uma enxugada grande agora. Então a gente tem apelação na Justiça Comum Estadual, recurso inominado nos juizados especiais cíveis, certo? Temos também das decisões do juízo singular, no caso de ações que estejam baseadas no artigo 34 da lei 6830 de 80, que são dívidas, são relacionadas a dívidas da Fazenda Pública. Nós temos também os embargos infringentes e temos também o agravo de instrumento, que é no caso das sentenças de falência, que estejam baseadas na Lei 11.111 de 2005. Teoria Geral dos Recursos. Nathalie. Estamos fazendo um paralelo não, estamos fazendo um fluxograma de todos os pronunciamentos judiciais, para que a gente possa entender quem são eles. Está começando a dar nó no juízo? Está vendo porque é que você gosta de direito penal? Porque direito penal é 2 mais 2. Matou, pena. Roubou, pena. Aí o processo civil chega e bota vocês para pensarem. Bota vocês para Tá vendo você, bebê? Então vamos embora. A gente verificou aqui que a gente estava vendo até agora as decisões do juízo singular, não foi isso? Mas agora a gente vai pular direto, muito bem, Clovinho, a gente vai pular direto agora para as decisões que ocorrem no tribunal, para as decisões do tribunal. E dessas decisões do tribunal nós temos, se bem que tudo isso a gente já viu, Nathalie, só que de outro formato, em outro padrão, e não assim. Nós temos as decisões unipessoais. Tá, e que decisões unipessoais são essas, Rosenberg? Nós temos, por exemplo, as decisões unipessoais do relator. O relator é aquela figura que já recebe o recurso ou o processo que seja originário do tribunal.
que já recebe o recurso ou o processo originário do tribunal, e ele vai fazer o relatório, vai fazer análise do juízo de admissibilidade e já vai proferir o seu voto. Já vai dizer tudo o que ele entende por ali. Se for o caso de intimar a parte recorrente para emendar alguma coisa, para poder consertar alguma coisa que esteja errada, se for o caso de tomar alguma medida qualquer que ele já possa, ele já vai tomar ali. Se for o caso de ele determinar a deserção do recurso, ele já decide ali. Então, de todas essas decisões do relator, o recurso que é utilizado é o chamado agravo interno. Ele está previsto no artigo 1021 do CPC. Beleza? Decisões do relator, agravo interno. Mas nós temos também a possibilidade de que o presidente ou vice-presidente do tribunal profira alguma decisão. E nessas hipóteses nós temos o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, que é no artigo 1042, e nós temos o agravo interno também, que está previsto no artigo 1030, artigo 1035 e tudo mais. Essas são as decisões unipessoais e os recursos que vocês podem utilizar. Beleza? Mas temos também as decisões que não são unipessoais, que não são decisões tomadas por uma só pessoa. Nós temos as decisões colegiadas. E aí dessas decisões colegiadas a gente viu que elas geram os acórdãos. E os acórdãos são impugnáveis através do quê? Os acórdãos são impugnáveis através do recurso especial, do recurso extraordinário, né, se for, e do recurso ordinário, ou dos embargos de divergência. Essas 4 modalidades nós temos para impugnar. Esse fluxograma é só para a gente entender um rol de recursos que podem ser utilizados para que a gente possa trabalhar dentro da norma processual civil. Tá bom? Levando em consideração que o que a gente está vendo aqui é somente uma teoria geral dos recursos. Sim, o agravo de instrumento. Não, o agravo de instrumento. Quando o recurso especial STJ é inadmitido pelo Tribunal de Justiça, cabe algum recurso ou o processo se finda aí. Agravo de instrumento. É justamente através dele você agrava para poder fazer com que o agravo suba, levando consigo o recurso especial, e aí o recurso de agravo vai ser julgado. Se for provido, o recurso especial é apreciado. Se for improvido, aí sim, matou tudo. Ok? Belezinha? Mas ainda tem algumas frescurinhas que podem ser trabalhadas só para poder procrastinar um pouquinho a fase de cumprimento de sentença. Simbora, meu povo! Ah, tá, entendi. Tô com um aí em Salvador também nessa situação. Só que ele é físico, né? A gente sabe que a Bahia tem uma coisa um pouco diferente, um pouco sui generis em relação aos recursos. Aí, ó, entenda isso aqui. Para você que é militar na Bahia, é muito interessante. Se você tem um processo, não importa se ele começou físico ou não, todos os processos físicos da Bahia, eu acho que praticamente todos os de Salvador já foram digitalizados e se tornaram PJE. Pronto, aí agora eles têm o direito de agravar. E aí o que é que acontece? Se tornou PJE, então foi tudo. Então se já foi, perdeu o papai. Aí agora é só esperar que ele pedir a certidão de trânsito e descer o cacete na fase de cumprimento de sentença. Mas também tem que verificar se não é a possibilidade de reexame, ok? Eu acho que não. Então vamos lá. Você tem processo físico na Bahia ou um processo eletrônico, só que quando esse processo, todos os processos físicos foram digitalizados e se tornaram um processo judicial eletrônico. Só que quando esse processo chega na fase recursal, ele volta a ser físico. Principalmente quem migrou do ESAGE para o PJE, porque não tem essa comunicação entre um e outro. Aí ele volta a ser físico, é todo reimpresso novamente e é processado e julgado. Aí quando você quer cumprir a sentença, você tem que digitalizar tudo de novo para ele voltar a ser digital. Então é uma coisa meio estranha essa situação, né? É meio complicada essa situação aí na Bahia, essa incomunicabilidade das fases do processo. Quando hoje a gente está todo mundo praticamente migrando para o processo judicial eletrônico. É uma estranheza. Oi?
Posso fazer uma pergunta Claro, rápida? Pacheco, faz aí. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo dane-se. Saiu. Ô, professor, no caso aí do recurso especial sendo inadmitido, o agravo de instrumento ele visa corrigir o que nesse sentido? O Para agravo. que É, sim, a- o agravo de pronto. instrumento ele visa corrigir o que nesse sentido aí? Vamos lá. A gente viu que não existe mais o duplo grau de jurisdição, né? Ou duplo, perdão, o duplo juízo. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Não existe mais o duplo juízo de admissibilidade, duplo grau de jurisdição. Maluquice, isso existe desde a Grécia Antiga. Então veja só uma coisa. Não existe mais o duplo juízo de admissibilidade, ou seja, hoje em dia quem aprecia a admissibilidade recursal é o segundo grau. Sentença, apelação, contra as razões da apelação, o juízo sentenciante só deve fazer uma coisa, mandar os autos lá para cima e dizer: se vira aí, relator. Não foi isso que a gente já verificou? Só que em relação à segunda instância e os tribunais superiores, STJ, STF, não. Ainda existe o duplo juízo de admissibilidade. Então o tribunal vai e profere uma decisão hoje, confirmando, ou alterando, ou revogando a sentença de mérito. Ok? Beleza. A parte que se sentir prejudicada com aquele julgamento do recurso em segunda instância, ela pode entrar com o especial ou com o extraordinário, ou com os dois ao mesmo tempo. Então, o princípio da unirrecorribilidade que a gente verificou na aula passada não se aplica a essa questão de ser cabível tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Se houver, por exemplo, pelo juízo de segunda instância, a inadmissibilidade do especial, do RE ou do RESP, houver a inadmissibilidade dele, ao recorrente cabe interpor o agravo de instrumento. Para quê? Para que ele possa dizer: olha, excelentíssimos senhores deuses do STJ e do STF. Aliás, o STJ nem é tão deus assim, né? Mas assim, os deuses do Supremo Olimpo da Força Divina, do STF, vocês todos que estão aí acima da raça humana, entendam uma coisa: o meu recurso ele deve ser apreciado por vossas excelências por causa disso, disso e disso. Ele está ferindo uma norma federal, ele está ferindo a Constituição nesse sentido, então vai do caso do RE ou do resto. Então o objetivo do agravo de instrumento vai ser destravar, destrancar aquilo que impediu que subisse o recurso especial ou extraordinário. Esse vai ser o objetivo, entendeu, Pachecão? Do agravo de instrumento. Beleza? Então simbora, fi! Simbora, povo! Regularidade formal, a dialeticidade dos recursos. Vamos lá. Nossa, eu já falei tanto e até agora só tenho o quê? 50 minutos de aula, é? Ó, gente, hoje a gente acaba esse assunto, que maravilha. A aula que vem já é matéria nova, ó. Dia 13, matéria nova, dia 20, aula com vocês. E eu tenho uma coisinha para contar para vocês daqui a pouco. Não dá para falar agora não. Mas daqui a pouco eu conto para vocês. Contra a decisão, Luiz. Contra a decisão que negou o segmento. Ok? Isso. Então vamos lá. Para que um recurso seja conhecido, né, deve ser observada a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se sob pena de inadmissibilidade. Então, existem situações recursais que devem ser muito bem verificadas, para que não haja a possibilidade do não conhecimento do recurso. Por exemplo, as razões recursais, elas devem impugnar especificamente, fundamentando impugnar especificamente a decisão recorrida, e deve ser tudo fundamentado conforme diz o artigo 932 do CPC. Ok? As peças obrigatórias devem seguir o agravo de instrumento. Uma coisa que vocês precisam entender sobre agravo de instrumento, isso aqui a gente fala quando se refere a processo físico. Agravo de instrumento, o recurso é de agravo. Mas por que a gente fala agravo de instrumento? Porque você precisa instrumentalizar aquele agravo. E o que é essa instrumentalização do agravo? É justamente a colocação das peças processuais que vão servir para fundamentar o seu pedido de revisão, de reforma ou de revogação de uma decisão.
Então, a instrumentalização é isso, são as cópias daquelas peças. Mas isso a gente se refere a processo físico. Então, por exemplo, se você vai agravar uma decisão interlocutória, você vai juntar a cópia da petição inicial, a cópia da contestação, se já houver, a cópia da procuração do autor, cópia da procuração do réu, a cópia da decisão agravada, a cópia do despacho, a cópia da certidão, da citação não, da intimação daquela decisão que ensejou o agravo. Então você tem uma série, dentre outras peças, claro, você tem uma série de documentos que você vai juntar. Mas isso quando se refere a um agravo de instrumento dentro de um processo físico. Mas e no processo eletrônico? Não precisa. Porque quando você protocola o agravo de instrumento lá que ele sobe para o tribunal, ele já vai com todas as cópias, porque ele é único. Ele é um processo só. O processo judicial eletrônico, o PJE, ele veio já idealizado já desde 2006 e ele traz consigo uma coisinha chamada de NPU, numeração processual única. Então o processo começa e termina com uma numeração só. Okay? Recebe internamente, ele recebe outras numerações, outros códigos, outras coisas que vão diferenciando quem é quem, o que é que está acontecendo. Mas a numeração processual ela é única. Beleza? Ei, papai! Ei, papai! Agora você me pegou. Só porque a aula é para Bahia. Joesdras, pense na pergunta que eu não consigo responder. Quanto tempo leva para julgar um recurso? Velho, julgaram da princesa Isabel tem pouco tempo? Tu acha que estão preocupados com os recursos de hoje? Tem um mês que julgaram da princesa Isabel? Tu acha que estão preocupados? 125 anos de processo. Aí tu acha que vão se preocupar em julgar os outros hoje? Mas tá! Não, tô brincando. A realidade é o seguinte. Desde a criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem hoje realmente algumas situações em que o CNJ tem pego no pé da galera. Tem dito, ó, bora trabalhar, bando de vagaba. Bora trabalhar, porque o negócio aqui tá sério. Bora trabalhar, não pode ficar acumulando não. Vocês têm metas para cumprirem. O que acontece se não cumprir meta? Nada. No máximo fica lá com um pontinho negativo dentro do CNJ, que não significa nada, não muda em nada a vida deles e pronto. Não muda em nada a vida deles. Mas o CNJ tem pego no pé da turma. Agora, se não dá para se prever. Por exemplo, se você entrar no site do CNJ, você consegue verificar lá a quantidade de processos, a média de tempo que tem sido julgados. Por exemplo, um processo entre a petição inicial e a sentença, entre a petição inicial e o julgamento de recursos, uma média que tem acontecido é de 3 a 5 anos. O julgamento dos recursos na esfera civil é de 3 a 5 anos. Se eu não me engano, foi essa a informação que eu verifiquei no CNJ, mas dá para ver. Sim, né? Tô nem aí. Então foi que a gente já viu. Tem que juntar as peças obrigatórias no agravo de instrumento. Outra coisa, você tem que juntar, por exemplo, prova. Oi, Luísa. Se o senhor me permite. Claro que eu permito. Por ironia do destino, eu faço estágio no Tribunal de Justiça, em uma Câmara Criminal, né? Nossa Senhora! Minha civilista preferida, infiltrada na Justiça Criminal. Pois é, infiltrada. Porque assim, você recebe proposta de estágio... Não pode recusar. O não se entrega, né? Você vai até para servir cafezinho, você imagine o resto. Não tenha dúvida. Mas assim, ó... Não tenha dúvida. Em regra, cara, chega a cada aberração, assim, eu acho que a morosidade do nosso judiciário Sim. se dá muito também pelo desleixo que as pessoas tratam o processo como tudo. Falta de respeito. Você vê promotor pedindo isso, você vê promotor pedindo documento que já está nos autos, você vê promotor enrolando, pedindo mídia que já tem transcrição. É tudo muito assim, enfim, é desesperador, de verdade. Você chegar num tribunal para fazer um estágio assim e avaliar de perto essas coisas. Assim, como é que essas coisas é complicado, viu?
Não, mas é mesmo. A bem da verdade, o que acontece é o seguinte: boa parte das situações acontecem também porque os operadores do direito não respeitam o processo, não respeitam a sua função. A gente fala muito do tribunal, fala muito disso, daquilo outro, mas a bem da verdade é que existe uma diferença muito grande entre o advogado raiz e o advogado que simplesmente só sabe procrastinar a lide. Existe uma diferença muito grande. Tem gente aí no mercado treinada somente para isso. Somente para isso. Para tentar evitar o pagamento daquilo que é devido. Isso é ridículo. A advocacia não foi feita para isso. Esse, para mim, ele não se enquadra na situação de que Rui Barbosa descreveu, de que a advocacia não é profissão de covardes. Esse, para mim, ele é um covarde. Nesse aspecto, professor, só mais uma intervenção rapidinha. Nesse aspecto, de alguma forma, eu adoro, eu gosto muito da questão do direito trabalhista. Naturalmente, não estou falando com todas as mudanças que a reforma de 2017 trouxe. A reforma de 2017 prejudicou um bocado o trabalhador. Mas também trouxe um monte de moralidade ao processo trabalhista. Trouxe. É isso, mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, inclusive, das imoralidades, que não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando no que pesa a questão do processo, porque de alguma forma você pode entrar com o recurso que você quiser, mas cada recurso que você, como a gente está falando de uma condenação que tem cunho alimentar, então cada recurso que você vai impetrar ali, você já deixa parte da sentença, porque você precisa com que esse cumprimento seja feito a posteriori, porque a gente está falando de algo imediato, né? Uhum. Então acaba que muitas vezes as pessoas tendem a não ficar protelando tanto, porque sabe que no final você vai chegar com RR, recurso de justiça lá em cima, mas praticamente já terá pago o valor que você foi condenado, né? Então acaba que eu acho que de alguma forma acaba sendo um processo, não vou nem dizer mais ágil, vou dizer menos moroso, talvez, né? Eu concordo com você, Luiz, plenamente. Assim, o processo trabalhista ele é mais célere. Você tem menos número de recursos, você tem menos probabilidade de procrastinação e você tem, assim, por exemplo, decisões mais incisivas do TST. Então, o TST, apesar de que tem algumas decisões que nunca vai agradar todo mundo, né? Nunca vai agradar todo mundo, claro, não pode. Tem algumas coisas que eu tenho lá as minhas reticências, mas em compensação o TST é mais ágil do que o STJ, é mais ágil do que o STF. A bem da verdade, algumas instâncias do nosso judiciário defendem as situações de acordo com a conveniência. Eu vou confessar para vocês que há alguns anos, eu não me recordo se isso já tem uns 10 anos, ou tem uns 8 anos, talvez uns 8 anos, não sei. Eu vibrei dentro do meu escritório quando eu vi uma decisão de Ricardo Lewandowski em que ele condenou uma pessoa por ter atropelado, e eu acho que a pessoa morreu, né? O ciclista morreu, se eu não me engano, o ciclista morreu, e esse motorista estava embriagado. E eu vibrei dentro do escritório e disse: justiça! Justiça! E fui ler o acórdão. Eu tinha lido só a emenda, fui ler o acórdão. Fui ler a decisão, a íntegra dele, a íntegra do acórdão. Quando eu li, estava lá, há uns 8 anos. O cara que atropelou, que vinha dirigindo embriagado, era um motorista que possuía um carro Monza. Há 8 anos, o Monza já era um carro fora do mercado. Há zilhões de anos, um carro tido como velho. Ou seja, essa pessoa era um pobre. Aí eu me pergunto, e aquele juiz que atropelou a pessoa lá no sul, sudeste do país, que não teve nada, e aquele outro delegado que fez besteira também, que não teve nada no trânsito, e as outras pessoas que são ricas e que atropelam com as suas Ferraris, embriagados, ciclistas e pedestres, e que não aconteceram nada. Então aquela decisão que Lewandowski deu, ela só serve para mim, para você se for pobre, né? Para mim ela vai servir se eu atropelar, que Deus me livre disso. Até com álcool gel nas mãos eu posso ser preso. Mas para algumas pessoas elas não servem. Então, infelizmente, nós temos um judiciário seletivo.
nós temos uma justiça seletiva. E me perdoem, eu sou crítico mesmo do judiciário. Eu sou crítico do judiciário. Me perdoem, eu sou crítico do judiciário. Eu vivo disso. Mas eu tenho que abrir os olhos de vocês enquanto futuros operadores do direito, enquanto futuros peritos no direito, para que vocês não sejam iguais a eles, porque eu sei que a maioria de vocês vai caminhar para o concurso público. Eu digo, sejam a diferença. Façam diferente. Não deixem com que a mesmice que está estagnada na nossa sociedade permaneça. Então, é a minha função na minha vida, a minha missão na minha vida, enquanto docente, enquanto advogado, enquanto professor, enquanto amigo de vocês, é dizer, sejam o diferencial nessa sociedade corrompida que a gente tem. Porque senão de nada adianta vocês estarem aqui. De nada adianta. Pois é, em contrapartida, o senhor vibra aí e eu me apavoro aqui. Tem horas que eu chego a me perguntar o que é que eu estou fazendo nisso. Porque assim, esses dias mesmo gerou uma polêmica no grupo aqui da faculdade. Sim. Porque o STF, cara, acatou uma defesa de absolvição de um cara que... Então, eu acho que eu tenho que encerrar. Eu não sei como é que eu faço para eu ver quanto tempo tem aqui. Acho que eu tenho que encerrar. Não é encerrar a aula, não. É encerrar só a live aqui. Para poder, senão eu perco, não tenho como